Eu tô aqui me arrumando, eu parei pra vir gravar um negócio, porque desde que eu postei os últimos dois stories, eu tô aqui me arrumando, eu parei pra vir gravar um negócio, porque desde que eu postei os últimos dois stories, chegaram várias mensagens de todos os tipos, assim, nenhuma ofensiva, mas assim, você esperou ele falar pra saber se era verdade ou não? Que sorte que ele tinha os negócios. Enfim, alguns comentários. Aí, o que eu quero explicar pra vocês? Danilo é meu amigo, gente. Meu amigo pessoal. A gente conversa amenidades. Tem 20 anos que eu conheço o Danilo. A gente se conheceu muito antes de muita coisa acontecer. Muito antes de muita coisa acontecer na minha vida e na vida dele. E a gente acompanhou a vida um do outro durante os últimos 18 anos. São 18 anos que a gente se conhece. Então, assim, é muito tempo você sabendo e vendo como a pessoa lida em inúmeras situações. E por isso eu não tinha a menor dúvida que a história não era bem aquela que estava sendo contada. Eu não precisava de provas. Eu não precisava que ele postasse, que ele mostrasse nada. Eu não precisava. Ele precisa de provas para uma questão jurídica, para opinião pública. Para mim não precisava de forma alguma. Eu tenho inúmeras provas empíricas de como o Danilo age na defesa de um amigo, de uma amiga. Em diversas situações eu vi isso acontecendo comigo. E eu tô falando disso desde que a gente se conheceu, desde o primeiro dia que a gente se viu na vida, o Danilo me defendeu. Eu já contei isso, não me importa de contar de novo. Primeira vez que eu interagi com o Danilo pelo Twitter. E ele me convidou pra abrir o show dele, eu cheguei pra abrir o show dele, o produtor local falou que eu não iria abrir. O Danilo, e o produtor falou, não vai não sei o quê. Quando o Danilo chegou, eu falei, olha, eu vim só pra te falar que a gente nos conhecia. Eu vim só pra te dar oi mesmo, o cara falou que não vai. Ele, como assim que não vai? Ele chamou o cara, aí o cara chegou, ele falou, o que você falou pra ela que ela não vai abrir o show? Aí o cara, não, porque o Danilo falou, não, mas ela vai abrir o show. Ela veio pra abrir o meu show, ela vai abrir o meu show. Ele não precisava, entendeu? Ele podia ter virado pra mim e falado, que pena, então numa próxima. E estaria tudo bem, mas ele não deixou pra lá. Entende? A gente não era amigo, a gente era conhecido de Twitter na época. Numa outra vez que eu fui abrir o show dele, aí a gente tinha se conhecido pessoalmente já, mas, de novo, ainda não éramos amicíssimos. A gente só se conhecia. Cheguei pra abrir o show dele uma outra vez, e aí eu abri o show, no final do show, veio uma jornalista no final, e aí começou a perguntar pra ele, o que você acha de Mulher na Comédia? Você acha legal Mulher na Comédia? Aí ele falou, você tava aí no show? Ela falou, tava. Ele falou, você viu que ela abriu o meu show? Ela falou, vi. Ele falou, então por que você não aproveita e não entrevista ela? Já que você quer falar tanto de humor feminino, valoriza o humor feminino, tá aqui, ó. Coloca uma foto dela no seu jornal, valoriza, bota o nome dela na matéria. E quem era eu ali, sabe? Naquela época, a gente não era nem amigo pra dizer que ele defendeu o trabalho de uma amiga. Não, ele só fez porque é isso, ele faz isso. Essa é uma atitude normal dele, quem o conhece vai saber falar disso. É isso. Uma vez, no início, nos primeiros anos da comédia, eu fui fazer show em Campinas, tava voltando pra Sorocaba de madrugada, e tinha dado uma enchente em Sorocaba terrível, a entrada da cidade tava toda tomada por água, e aí eu tava tentando chegar em casa, e uma rua tinha aberto uma vala na rua, e aí o espelho d'água não me deixou ver, eu caí com o carro na vala, perdi o carro, enfim, tive que refazer o carro todo. E aí ele ficou sabendo, eu tava recém-chegada na comédia, conhecendo a galera ainda. Ele entrou em contato comigo, falou, o que aconteceu? Fiquei sabendo do seu carro. Falei, foi. Ele falou, pega o meu carro. Passa aqui em casa, pega o meu carro, fica com o meu carro, até se arrumar o seu. Falei, não vou fazer isso. Ele falou, filha, vai. Você precisa... Eu tô em São Paulo, eu dou um jeito. Eu falo com o pessoal da TV, pega algum carro aqui, eu dou um jeito. Você precisa do carro pra fazer show. Eu não peguei o carro dele de qualquer forma. No fim, quem me emprestou o carro um tempo foi o João Valho, meu amigo lá de Sorocaba, que também é humorista. Pra eu poder fazer os shows e tal. Mas assim, vocês entendem? Que é dessa pessoa que eu tô falando, de que quando me conheceu, já agiu assim. E depois disso, gente, cara, teve a situação da minha separação, que quando aconteceu, o Danilo ele me ligava todos os dias, ou ligava ou mandava mensagem, como é que você tá? Você tá bem? Como é que você tá hoje? O que você tá fazendo? Tá precisando de alguma coisa? Todos os dias, sem exceção. Até ele ver que eu tava bem. Todos os dias, ele foi uma das primeiras pessoas que se posicionou firmemente do meu lado, pra não deixar brecha, sabe, de achar que, não, ele falou, não, no meu bar não pisa mais, no meu programa não pisa mais, e aí isso, pronto, acabou, tipo, se posicionou de uma maneira muito firme, sabe, e aí, depois disso, cara, foram inúmeras vezes. Quantas vezes eu, sei lá, com alguma dúvida, alguma inquietação profissional,
ligo, grito pra ele, cara, tá podendo conversar? Passa aqui no bar. Vou aí no seu camarim. Vou não sei aonde. Quantas vezes, cara? Quando a gente foi criar o Vênus, a gente foi fazer uma lista de nomes, né? E aí o Vênus foi uma ideia minha, o nome Vênus. Quando eu fui fazer a lista das minhas sugestões, eu fui conversar com ele. Foi uma das pessoas que eu chamei. Falei, cara, me ajuda a pensar uns nomes aí. Aí ele para o que ele tá fazendo. Pra falar, entende? Um cara que tem programa, show, tava gravando filme na época, fazendo o livro dele, lançando quadrinhos. Para, porque é a doida da Cris Paiva, que é a ideia de nome. Entende? É esse cara que dá atenção, que dá ouvido, que para, que presta atenção, que valoriza até as nossas bobagens. Eu fui no programa dele tem 20 dias, uns 20 dias mais ou menos. Aí eu gravei o programa dele, que eu fui pra divulgar o lançamento do Melhor Versão. E ele, como sempre, muito atento, muito generoso, falou, vamos lá, pra você divulgar. Beleza. Aí eu fui e gravei. Dia seguinte, cara, muito obrigada pela oportunidade, valeu pelo espaço e tal. E aí, tava falando com meu amigo, com quem eu falo tudo, falei, nossa, eu fiquei tão incomodada com a maquiagem, cara, eu achei que ficou muito marcado, achei que, sei lá, ficou estranho, eu não gostei disso aqui. Aí ele, sério, mas eu tava ali na tua frente, eu não tinha nada errado. Eu falei, não, acho que na TV não ficou legal, sei lá. Eu tava ali conversando com ele, tá? Ele percebeu que eu fiquei incomodada com o resultado da maquiagem. Pois ele ficou o dia inteiro, assim, assiste lá de novo, dá uma olhada. Tem ninguém no comentário falando nada. Por que você tá incomodada? Não, peraí, você ficou incomodada? Tem um aplicativo aqui, dá uma olhada. Vê se você baixa o vídeo, bota esse efeito aqui, vai dar isso aqui. Ele ficou tentando resolver o meu incômodo com a maquiagem. Entende? Um homem extremamente ocupado ficou durante um dia inteiro ali, ó. Ia, voltava, conversava comigo, mandava mensagem. Você assistiu? Você achou? Ficou muito ruim? Você gostou? Você, isso aqui? Baixa o aplicativo. Tenta fazer desse jeito. Aí isso aqui. Aqui, ó. Aí você vai me dizer que é essa pessoa que, com uma amiga que reclamou da maquiagem, ele não sossegou até ele ver que eu falei, não, tá tudo bem, eu assisti de novo. Acho que foi só na hora que eu tivesse a impressão, tá tudo bem. E não sossegou enquanto ele não viu que eu tava bem. Aí você vai me dizer que essa pessoa ia ignorar algo tão sério, tão grave como uma amiga? Você entende que não bate? Não bate. É por isso que pra mim não precisava de prova nenhuma. Porque pra mim não faria o menor sentido ele agir dessa forma, porque não seria ele. Não seria ele. Eu ia falar, realmente tava com febre interna. Se ele tivesse agido de outra forma, não era ele. Aí vocês podem falar assim, Cris, mas não podia ter acontecido? Ele não podia ter falhado, não podia ter errado, né? Porque as pessoas erram. Ele não podia ter se equivocado, não podia ter falhado na atitude nesse momento, não podia ter sido um momento em que ele não agiu como... Podia, é claro que podia. Todo mundo humano, ele podia ter errado, né? Ia ser muito estranho, porque é atitude condizente de uma vida, pra do nada ele agir de outra forma. Então a gente ia achar bem fora da casinha e os amigos iam mandar internar, porque tá lelé. Mas... Então todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas é que no caso do Danilo, ele é sempre culpado até que se prove inocente. Uma pessoa que está acostumada a viver apanhando de todos os lados, aprende, né, a se proteger. E graças a Deus ele estava bem protegido, porque ele está acostumado a precisar disso. Mas para mim, realmente não precisava. E, no fim das contas, o problema mesmo acaba ficando em segundo plano, né? Essa história, né, que é o que gerou mais mídia, não digo nada a ver, mas pouco tem a ver com o problema mesmo que temos ali nessa situação. Eu sofri assédio na infância e eu sei que às vezes a gente demora pra entender, pra juntar ali lé com cré. Eu era criança também, demorei pra entender o que tinha acontecido comigo, mas eu sei que de qualquer forma fica uma dor, né? Fica um negócio ali que é difícil de digerir mesmo, a gente não sabe nem o que a gente quer fazer e tal, mas eu sou da opinião que a nossa dor tem que virar escudo, não arma. Você não resolve a sua dor causando outra dor. Você não resolve o seu problema causando outro problema, né? Há que você ter um pouco de responsabilidade também a respeito da vida das outras pessoas, né? No fim, todo mundo tem os seus problemas, né? Eu tenho, vocês têm, Danilo tem uma história de vida familiar dificílima. Quem não sabe, acha facilmente aí na internet. E eu vi uma coisa outro dia que eu achei tão maravilhosa, que falava assim, que o herói e o vilão, eles nascem do mesmo lugar, que é uma dor muito grande. Mas o vilão pensa, já que eu já sofri,
eu vou fazer todo mundo sofrer. O herói pensa, já que eu sofri, eu vou tentar impedir que as outras pessoas sofram também.